galera, vamos falar um pouquinho sobre Clube Atlético Mineiro, o galão da massa. Ai, Matheus, mas o que tem pra falar do Galo? Tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, mas não tá, tá? Tá, mas não tá. Foi bem essa semana nos resultados aí, um empate, uma vitória, beleza, ganhou o clássico. Mas e o nosso volante? E o nosso zagueiro? Caralho, Matheus, vai encher o saco? Sim, vamos falar sobre isso, sim. Hoje é questão de necessidade. Não é mais questão de, eu acho que... Não, é necessidade. E eu vou trazer algumas informações em alguns momentos, algumas opiniões pra vocês agora, tá? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. Dá essa moral pra gente. Além disso, seja membro. Agora tem a opção de ser membro. Seja capa do povo. É isso, nosso primeiro membro aí, o membro mais acessível pra rapaziada. Deixa eu só mexer aqui a câmera. Aí. É um membro muito mais acessível pra rapaziada, valor barato. Então, apoia o canal, velho. Dá essa moral aí pra mim, tá? Trazendo muito mais informações aí pra você. Depois a gente quer criar melhor, quem sabe, um WhatsApp, criar mais coisas assim que você se tornar membro, tá bom? Mais pra frente. Se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas elas também estão aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Essa semana foi uma semana que foi posto à prova muita coisa no Atlético. O Atlético estava a um empate contra o Cruzeiro, a tomar um gol. Ele é o gol do Arroio de entrar em uma crise mais séria, uma crise mais profunda. Porque o time do Atlético não conseguiu vencer e só venceu um jogo na temporada, mas ainda não perdeu, é verdade. Mas o Atlético ele precisa vencer. Amanhã é mais uma oportunidade para isso. Amanhã o Atlético poupou muitos titulares. Inclusive, deixa eu falar do jogo de amanhã. Só rapidamente antes de entrar nesse primeiro volante, só para a gente pagar isso. O Atlético foi tentar pousar em Pouso Alegre, não conseguiu por conta das chuvas, né? Do mau tempo, do mau clima. E aí voltou para BH, foi para Viracopos e vai de ônibus para Pouso Alegre, 200 quilômetros. O Atlético levou para essa viagem goleiro Delfim, Everson, Pedro Cobra, Luiz Gustavo, Natanael, Pacini e Preciado. Então não foi o Renan Lodge. Roman, Juan, Samuel, Vitão e Vitor Hugo. Alexander Cissé, Franco, Igor Gomes, Índio, Reinier, Scarpa e Vitor Hugo. Alaminda, Cauã, Soares, Coelho e Murilo. Eu acho que o Atlético deixou muito claro aqui, né? Muito claro. O Atlético vai poupar. Tem muitos jogadores fora dessa lista. O Hulk não viajou, o Bernard não viajou, o Dudu não viajou, o Everson deve ser reserva, pelo que tá mostrando aqui. Enfim, eu acho que o Everson eu pouparia, tá? Colocaria o Natanael, não botaria o Preciado, foi liberado, o Juan também foi liberado do departamento médico. O Atlético eu acho que vai com um time bem misto e eu acho isso importante. E o Atlético tem que ganhar do Pouso Alegre assim, tá? Ponto. Mas continuando. Falando então desse primeiro volante. O Atlético tem uma semana que foi muito posto à prova. E ser posto à prova é importante, é necessário, porque jogador tem que aparecer em jogo grande, treinador tem que aparecer em jogo grande. E aconteceu isso. Apareceu contra o Cruzeiro, apareceu contra o Palmeiras. Em 2 jogos o Atlético apresentou um futebol que não tinha apresentado no ano. Acho que por vontade, acho que por comprometimento, mas acho que pelo time titular encaixado. Lembrando, Cassier não estreou e não vai viajar, e o Alaminda também não estreou, mas vai viajar para Pouso Alegre. O Atlético tá rodando esses jogadores, tá tentando recuperar taticamente, fisicamente. O Atlético, o preparador físico de São Paulo, ele é muito elogiado e ele vai fazer um trabalho para manter esses caras bem fisicamente e voando. Então, eu acho que ele não vai viajar por conta disso. Então, a gente tem que explicar. Mas o que tem a ver o primeiro volante? Gente, nesses 2 jogos que foram postos à prova, o Atlético deixou muito claro a necessidade, ou melhor, a falta que ter um grande zagueiro e um primeiro volante faz. No jogo contra o Cruzeiro, o meio do Atlético faltou muita pegada e o Atlético falhou e perdeu o jogo num lance nas costas do Alonso e do Renan Lodge. Foi uma falha que eu acho que tem mais mérito do Kaique em si do que uma falha. No segundo jogo, o Juan falhou, a zaga falha na primeira marcação na cabeçada do Flávio Lopes e falha o Juan, pra mim principalmente, depois o Alan Franco, mas mais o Juan, porque o Vitor Roque é muito forte. O Juan erra a casquinha, a bola vai pra trás e o Atlético vai e toma o 2-2. O que eu quero dizer? Que esses jogadores que estão aí não são jogadores ruins, horríveis, não. Mas são jogadores que não são pra ser o jogador de hierarquia da zaga. O Atlético não tem esse jogador de hierarquia da zaga, além do Lianco. E o Atlético precisa de um zagueiro.
Pra mim, o Juan, ao lado de um bom zagueiro, ele vai performar bem. O Alonso, ao lado de um bom zagueiro, ele vai performar bem. Mas ele não pode ser o melhor zagueiro do elenco. E os dois juntos, falta confiança, falta entrosamento, estão tendo problemas. Mais do que isso, o setor defensivo do Atlético está tendo problemas. O primeiro volante do Atlético é um problema. O Maicon sai bem jogando, mas não tem tanta pegada. O Alan Franco tem mais pegada, mas se encontrou na lateral, não se encontrou no meio de campo. Então o Atlético, ele precisa desses dois jogadores. Se possível, até um reserva para o primeiro volante. Se possível, se for emprestado. Mas o Atlético tem que ter esses dois jogadores. Esses dois jogadores, eles sobem o Atlético de nível. Eles sobem o Atlético de prateleira. No Brasileirão, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Atlético tem um elenco melhor que o do ano passado. Mas não pode cometer os mesmos erros do ano passado. E não ter um primeiro volante, um zagueiro decente, é cometer o primeiro erro. Acho que a primeira coisa é analisar o que foi feito ano passado. A segunda coisa é o que erramos. Isso, analisamos tudo. Tá, o erro tá aqui, aqui e aqui. Como podemos consertar o erro? Precisamos trazer o primeiro volante, o segundo volante. O primeiro volante, um zagueiro. Beleza? O lateral direito, E qual é o segundo? O terceiro ponto, contratar. O Atlético tá demorando demais. O Atlético tá demorando demais essa contratação. E ela é fundamental pro clube. Ela é fundamental pro futuro do Atlético. Nem é brincadeira, gente. Eu não tô nem zoando, é falando sério, é fundamental. Muda o patamar do Atlético no ano. Muda a progressão, o potencial do Galo no ano. Faz os resultados virem, faz a confiança e a conexão com a torcida vir e automaticamente se paga com valores de Libertadores, se for para Libertadores, de se conquistar alguma coisa, que eu acho muito difícil, mas chegar longe nas competições de mata-mata. Então, tem que olhar o macro, não só o micro. Eu vou gastar aqui. Não, você vai gastar aqui para melhorar o seu time, para otimizar o seu time, para chegar no macro. É certeza disso? Não. Mas a gente aprendeu ano passado que não contratar é certeza que vai dar merda em algum momento. Em algum momento vai dar merda. Se o Maicon machucar, fudeu. Porque se nosso primeiro volante machucar, beleza, aí entra esse time que tá aí. E aí tá tudo bem. Acho que faz parte, o Atlético não tá competindo com o Flamengo e Palmeiras no sentido de elenco de dinheiro. Beleza. Zaga, beleza, machucou. Tem que colocar isso aí e tá tudo certo. Matheus, mas a gente tem que ter dois com qualidade para disputar título. Também acho. Mas ainda não é o momento. É o momento de reestruturação. É o momento de achar aquelas peças chaves para mudar o patamar do elenco. O Renan Lodge foi isso. Acho que o Preciado vai ser isso. O Vitor Hugo surpreendeu demais. Vamos esperar o Alaminda. Vamos esperar o Cassierra. Esses jogadores podem render. O elenco do Atlético pode melhorar. Mas tudo passa pela... como é que é o nome? Eu esqueci a palavra. Pela contratação desses dois jogadores e pro Atlético não ser condizente com o que tá rolando. Não ser... Eu esqueci a palavra. Mas não pode aceitar isso. O Atlético tem que contratar. Então, pra mim é muito claro. O Atlético não pode cometer o mesmo erro do ano passado, gente. Não podemos cometer o mesmo erro do ano passado, que é não ter um primeiro volante e não acertar o sistema defensivo enquanto é tempo. Estamos no primeiro mês do ano, mas é importante sim contratar o primeiro volante e o zagueiro. O zagueiro e o primeiro volante vai ajudar demais na sustentação defensiva, vai elevar o patamar do elenco do Atlético, vai dar mais qualidade. Esses jogadores aí serem reservas não é um problema. O problema é eles serem titulares e a solução. Se o contratado machucar, beleza, coloca eles, aí tá tudo, é do jogo. O Atlético não tá no patamar de Flamengo e Palmeiras para brigar financeiramente, mas está no patamar de ter um time bom, um time coletivo. E as outras peças passam a ser otimizadas. Já falei, Juan e Alonso ao lado de um zagueiro bom, ambos crescem. Se for Juan e um zagueiro bom, se for Alonso um zagueiro bom, isso cresce. E ter um primeiro volante faz total diferença para esse sistema defensivo. O sistema defensivo do Atlético hoje é falhou nos dois principais jogos do ano, contra o Cruzeiro, na bola do Kaique e falta de pegada no meio de campo. Do Palmeiras, os dois gols, gente. Os dois gols são falhas da zaga. E precisa desse primeiro volante para fazer o sistema funcionar melhor, para fazer a saída de bola melhorar ainda mais, subir mais de nível, já melhorou demais. E além disso, passar segurança. É um investimento que hoje parece, é caro porque vai investir nesses jogadores, mas sai barato. Por não passar o aperto no final do ano, por classificar para competição internacional no final do ano, por jogar junto com a torcida e a torcida começar a encher mais o estádio quando o time tá melhor, ter conexão. Então tudo passa por isso. Não é apenas esse mínimo detalhe, é um macro, um detalhe grande, pega tudo no Atlético. Não é só apenas a contratação, o investimento. É sim uma estrutura de um time, é sim passar a experiência e o aprendizado para outros jovens atletas e é para ter líderes
diferentes do elenco. É muito importante, porque se a gente depender do Michael ele machucar, que já é um cara que machuca muito, ferro no meio de campo, no primeiro volante. Então a gente precisa sim desse jogador. E cadê? A gente tem que cobrar, porque foi prometido e é necessário, é necessidade do Clube Atlético Mineiro. Tá bom? É isso. O que vocês acham? Vocês concordam comigo ou não concordam? Eu queria ouvir de vocês. Tamo junto. É nóis.